Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a cientista política Luciana Santana. Luciana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. A gente vai estar trazendo um pouquinho, um panorama do resumo das eleições de 2024 aqui no estado de Alagoas. Luciana, bem objetivamente, como é que você vê o tamanho dos dois principais polos de liderança política aqui do estado de Alagoas, o grupo do senador Renan Calheiros e do grupo Arthur Lira / JHC? Como é que você vê esse paralelo entre essas duas forças nas eleições de 2024? Bom dia, João. Bom dia para todo mundo que está aqui no estúdio e todas as pessoas que estão acompanhando. Bom, essa é uma ótima pergunta, porque a gente acompanhou uma eleição muito diferente, né? Tanto na capital quanto no interior, né? No interior bastante disputado, né? E a capital, né, bastante morno, né? Com o cenário que a gente já estava mais ou menos acompanhando de favoritismo, né? Quando a gente traduz isso em força política dentro do Estado, a gente consegue perceber que ainda existem dois grandes grupos, né, que predominam, né? Um em torno do senador Renan Calheiros, né, e outro em torno, né, do deputado Arthur Lira, né? E quando a gente olha isso, a gente consegue perceber o quanto o MDB ele cresceu, né, e se fortaleceu dentro do Estado, né, mesmo não tendo o mesmo protagonismo na capital, né? O prefeito, né, de Maceió foi reeleito com uma porcentagem bastante expressiva, né? Mas, né, fica claro também que dentro desse grupo há determinadas ali fragmentações que a gente vai precisar entender como que vão funcionar até a próxima eleição, né? Por exemplo, Arthur Lira, né, se a gente pensar o número de prefeituras que foram conquistadas pelo partido, foi muito menor do que a expectativa, né? Foram apenas 27, né? Ele não apareceu na campanha do JHC, ele não apareceu na campanha do Luciano Barbosa, ou seja, né, eu poderia dizer que, né, do todo, ele especialmente, né, não estou falando nem o grupo em si, talvez seja aquele que saiu mais fragilizado da eleição municipal deste ano aqui em Alagoas. E a gente vê, Natália, por exemplo, o Arthur Lira não aparecendo nessas campanhas, nas maiores campanhas, tanto na capital quanto em Arapiraca. Por outro lado, a gente vê também que o poder dele na Câmara Federal, no comando da Câmara, está se findando já agora no próximo mês de janeiro. A Eudócia Caldas toma o posto de senadora da República e aí a gente se questiona, em 2026, como é que o prefeito da capital vai se posicionar? Vai para a disputa ao governo, apoia a mãe para o Senado da República, pode apoiar o Arthur Lira, que já se colocou como candidato ao Senado também, lá em 2026, ou seja, um emaranhado bem grande em relação a esse grupo do JHC / Arthur Lira. E aí a gente se questiona, Luciana, na sua ótica, quem foi o grande vencedor das eleições de 2024? O MDB, o governador Paulo Dantas, o ministro Renan Filho, o senador Renan Calheiros, que sempre age nos bastidores? Na sua ótica, quem foi o grande vencedor das eleições de 2024 aqui no estado? Bom, o grupo vence, né, na verdade, né? Eu acho que teve aí participações diferenciadas em frentes, né, diferentes de cada um deles, né? A gente viu o Renan Filho vindo para a campanha do Rafael Brito, a gente viu Paulo Dantas, né, indo a campo em vários municípios, viu, né, o trabalho do senador Renan Calheiros, né, em vários momentos, inclusive ressaltando, né, é importante ressaltar, apoiando inclusive eleições em municípios onde o PP, né, foi eleito, apoiando o candidato do PP. Então, o grupo sai forte, né? Eu diria que existe aí, em termos territoriais de poder, um grupo mais fortalecido, né?
acho muito difícil que esse grupo se fragmente para a eleição de 2026, né? Porque existe uma sobrevivência política e também a gente sabe que não há espaço para todo mundo, não há tantos cargos em disputa ali em 2026. A gente tem um governo, tem 2 assentos no Senado, né? A gente tem o legislativo a ser ocupado, e que a gente sabe, né, são poucos cargos no âmbito federal, e tem a Assembleia que há uma tendência natural pelo governador ser do MDB, e se continuar, né, assim até o final do mandato, de manter coeso, né, e ter uma boa reeleição para 2026. Então, é importante para o grupo, se ele quiser ter êxito eleitoral, inclusive em relação à sucessão do governo do Estado, que ele se mantenha unido e continue trabalhando, claro, em cada um na sua frente, né, porque alguns, né, têm mais adeptos, têm menos rejeição, outros, né, em alguns lugares, então é melhor trabalhar mais do que outros, né. E, claro, é importante a gente falar também, João, da capital, né? Que todo mundo falava foi uma derrota do grupo, enfim. Aí a gente tem que se perguntar quando foi que o grupo ganhou aqui uma prefeitura. Sim. Né? Não é o histórico do MDB e Renan Calheiros, especialmente, ganhar a capital. Inclusive, na própria eleição para o governo, a gente sempre tem ali na capital, né, proporcionalmente, uma quantidade de votos menor, né? Então, significa que, talvez, né, que ele até subiu um pouco mais, né? Conseguiu ali apresentar um nome que até então era muito desconhecido. Mais de 60% de pessoas, dos eleitores, não conheciam o Rafael Brito. Exato. Né? Então, assim, tem também esses aspectos que precisam ser considerados, né, desse processo como um todo. A gente pode dizer que foi mais uma pavimentação, né, esse pleito agora de 2024, nas eleições municipais, foi mais uma pavimentação ali, uma construção, né, para solidificar um pouco mais essas alianças para 2026? Eu não sei se solidificação seria a melhor palavra, mas eu acho que foi marcar posição, né? E tentar efetivamente ampliar os nomes também, né? Acho que os partidos políticos, de uma forma geral, no país, eles sofrem de renovações, né, de nomes mesmo para estar ali, né, à frente, né? Então, é um nome a mais que está sendo colocado ali na roda, que pode, em algum momento, não estou falando que é 2026, mas em algum momento ser necessário ali para enfim, para o desenho ali do grupo, né, em termos de estratégia. Voltando a essa questão do Arthur Lira, João mencionou, né, que em 2025, agora final de janeiro, ele vai perder ali a cadeira da presidência, né? O Arthur Lira, ele já sofreu essa derrota, digamos, essa desidratação aqui no Estado. Você acha que ele chega em 2026 perdendo esse protagonismo, ele já chega um pouco mais enfraquecido, ou ainda dá tempo de recuperar aí algum fôlego, de tentar renovar aí algumas alianças? Bom, em política a gente nunca pode falar que é definitivo, né? Pelo contrário, a gente já viu vários políticos dados como mortos politicamente e renasceram aí, né, como grandes fênix, né? Então, acho que é muito cedo e prematuro eu fazer qualquer afirmação nesse sentido. Acho que depende muito do que vai acontecer, né, com Arthur Lira pós-presidência da Câmara dos Deputados, né? Se ele vai conseguir por algum meio, enfim, continuar alimentando as suas bases, né, demonstrando que efetivamente é um homem que define, por exemplo, vinda de recursos para Alagoas, né, se é um nome de peso dentro da bancada, se vai assumir algum outro espaço, né, dentro da configuração de cargos da Câmara, né, ou assumir, de repente, o ministério. Vamos ver como vai se mobilizar, né? Tudo pode acontecer. Luciana, qual a sua análise em relação ao cenário da Câmara Municipal de Maceió? A gente pode dizer que hoje é a Câmara eleita mais conservadora da história de Maceió, ou seja, uma bancada muito grande, formada pelo grupo do atual prefeito JHC, reeleito. Como é que você analisa essa questão da próxima legislatura com esse grupo tão conservador da Câmara de Maceió? Bom, é uma Câmara que a gente vai precisar entender como ela vai funcionar agora. Alguma coisa a gente já sabia, né, como estava vindo, né, de total apoio ao prefeito, já inclusive em alguma medida ali levando adiante alguns projetos, às vezes, né, bastante conservadores, né, enfim,
Então, acho que há uma tendência natural disso se manter, né? Ao mesmo tempo, a gente também precisa entender o papel das oposições nesse processo. E a gente tem nomes muito importantes que estão vindo, e que acho que vão movimentar esse segundo mandato, né? O próprio nome, né, do ex-prefeito, né, Rui Palmeira, né, ele está nesse espaço. Pode fazer uma oposição sólida. Se ele efetivamente for fazer uma oposição sólida, pode fazer diferença, sim, para 2026. Né? Então, e tem outros nomes, né, da oposição que também são importantes. Né? E eu acho que é isso. A gente precisa entender qual é o papel do legislativo. Não é só chancelar o que o prefeito quer, né, ou a prefeita quer. Isso vale para todos os municípios. Né? É importante que a gente tenha ali pessoas que estejam fiscalizando, que estejam mostrando as fragilidades, né? Quer queira ou quer não, por mais que o prefeito tenha tido uma eleição, uma votação muito expressiva, não significa que a cidade está perfeita, né? Inclusive porque a gente não teve tempo de fazer esse debate na campanha, né? A ausência do prefeito em debates, em sabatinas, em entrevistas, isso prejudicou muito a gente discutir a cidade, né? E, inclusive, o próprio prefeito enxergar que há problemas que ele poderia estar mais atento, que ele poderia se debruçar nesse segundo mandato. Então, há também muitas perdas nesse processo aí. Então, eu sempre falo que é uma votação expressiva, mas a gente precisa analisar sempre o contexto em que ela se deu. Quem eram também os adversários, se eram adversários competitivos, se eram adversários que efetivamente faziam frente, né, com possibilidade de levar para o segundo turno. E, na verdade, como eu mencionei, a taxa de desconhecimento do Rafael Brito era muito alta. Para reverter isso em menos de 45 dias, assim, só se fosse um fenômeno realmente eleitoral, né? Casos muito diferentes, por exemplo, como o João Campos, que também teve um favoritismo muito grande antes da competição, continuou tendo, mas ele tinha ali um ex-ministro como principal adversário. Ele nem por isso ele deixou de discutir a cidade, né? E se a gente compara esses dois nomes, acho que João Campos conseguiu se projetar muito mais para 2026 do que o prefeito de Maceió, que perdeu uma oportunidade, né, de crescer, de mostrar para estadualizar a disputa. Exatamente, que perdeu a oportunidade de crescer dentro do Estado. Maria Clara Gomes. Luciana, saindo um pouco aqui de Maceió, né, e levando em conta que o segundo turno ainda irá ocorrer em algumas cidades, a disputa entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos é uma das mais polarizadas aqui do país, né, com propostas realmente bem diferentes. Como você avalia essa polarização e o que ela reflete sobre o eleitorado paulista? Nossa, é uma pergunta que eu diria difícil, porque, na verdade, a gente viu uma eleição extremamente atípica, né, na capital de São Paulo, né, da principal capital do país, né, econômica do país. A gente tem um cenário muito grande de indefinição aí sobre, né, esse cenário. Acho que o prefeito atual, inclusive, ele não saiu tão fortalecido assim, porque ele tinha à sua disposição a própria máquina municipal e a máquina estadual. Tarcísio é o seu principal cabo eleitoral. E, mesmo assim, ele teve uma votação muito semelhante à do Guilherme Boulos, né? Ontem mesmo, o Pablo Marçal já fez uma entrevista dizendo que ele não apoia Ricardo Nunes e que, se vier apoiar, vai ser só depois da retratação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Tarcísio, que com certeza não fará. Então, esse eleitorado vai se dividir no segundo turno. Então, há uma tendência natural da gente ter uma maior abstenção do que a gente já teve. São Paulo teve uma abstenção muito alta, né? Então, há uma tendência natural da gente ter uma abstenção maior e da gente ver uma disputa aí muito competitiva, assim, até o final. O que vai definir isso vão ser agora a apresentação desses dois candidatos nos debates, nas inserções, né, enfim, da própria comunicação da campanha, né, do guia. E aí, sim, né? E claro, o apoio, os apoios, se eles efetivamente vão entrar na campanha, se Lula vai, né, ir
para a campanha de forma mais intensa. Que pode vestir a fazer camisa. muita diferença, né? Exatamente. Então é isso, né? É uma capital que já teve Luiz Erundina, já teve Marta Suplicy, já teve Fernanda Haddad. Então é uma capital que, diferentemente do interior do estado, ela é muito mais progressista. Então é uma incógnita hoje a gente dizer que, enfim, né, que o prefeito está na frente ou que ele tem mais chance. Então, acho que vai ser ali uma das eleições para a gente acompanhar até o finalzinho mesmo. Doutora Luciana Santana, cientista política, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã e espero que em breve você esteja aqui para a gente estar analisando os próximos cenários aqui da política alagoana. Quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer, né? Acho que estou sempre à disposição para vocês e a gente, apesar da eleição em Alagoas ter acabado, né? A gente já ter os resultados, a gente continua acompanhando ainda aí, né? Até porque, né, a gente tem segundos turnos bem interessantes, principalmente no Nordeste, né? Então, Fortaleza, Natal, são cidades aí que a gente vai estar acompanhando de perto. E a política muda toda hora, né, João? Ela é muito mutante, é verdade. Mais uma vez, obrigado, doutora Luciana Santana. E vamos dar um alô agora ao nosso